Afinal, Dudu vai pro Cruzeiro ou vai ficar na equipe do Palmeiras, né? Isso vem sendo repercutido durante a semana, principalmente nessa segunda-feira aí nas redes sociais e pela imprensa. Mas antes, curte esse vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Josi Freitas, sou jornalista, trabalho com jornalismo esportivo, não só aqui no YouTube, mas também quanto no TikTok, no Instagram, nas outras redes sociais. Diariamente eu tô fazendo conteúdos para falar sobre as principais notícias que giram aí no mundo do futebol. Um assunto que chamou bastante atenção nesse finalzinho de semana e começo nessa segunda-feira foi sobre a venda de Dudu para a equipe do Cruzeiro. A gente já sabe que o Cruzeiro vem montando uma ótima equipe, jogadores bem experientes, exatamente com essa nova SAF, né? O Ronaldo vendeu a SAF, ele que era o dono do Cruzeiro, e depois com a venda, Pedro comprou a SAF, um investidor, um empresário lá de Belo Horizonte, comprou o Cruzeiro e aí vem fazendo um planejamento aí bem grande quando o assunto é futebol. Já trouxe jogadores importantes, mas aí tem agora esse imbróglio do Dudu. O que foi que aconteceu? Dudu passou muito tempo aí lesionado, tratando essa lesão dele, fez essa cirurgia, e aí nessa volta o Dudu foi relacionado aí no jogo passado, não lembro contra quem, mas foi relacionado no jogo, se eu não estiver enganado, contra o Vasco por 2-0. Acho que o Palmeiras ganhou por 2-0 no jogo contra o Vasco, que foi quando o Dudu foi relacionado. Só que, aparentemente, o Dudu não gostou de não ter jogado. E aí, ele procurou o Cruzeiro, isso há uns 25 dias atrás, para fazer esse remanejo, né? Sair da equipe do Palmeiras para ir para esse novo projeto do Cruzeiro. Só que o Cruzeiro anunciou a ida do jogador para a equipe mineira. E aí, meu amigo, basicamente ele voltou atrás e disse que gostaria de ficar na equipe do Palmeiras. Só que esse negócio de vai e não vai chamou mais atenção, porque a Leila Pereira, presidente da equipe do Palmeiras, deu entrevista e nessa segunda-feira, acho que ali nas 11 horas por aí, ela falou sobre, né, e disse, olha, o Dudu está vendido. Ele voltou para a equipe do Palmeiras e temos que pontuar, foi o Dudu que procurou o Cruzeiro. Disse que queria respirar novos ares, queria sair do Palmeiras para ter uma oportunidade em outra equipe, mas fundamentalmente ela falou, Dudu queria respirar novos ares. Então o Dudu entrou em contato com o Cruzeiro, com o Alexandre Matos, com a Leila Pereira, com o próprio Abel Ferreira para fazer esse comunicado da saída do Palmeiras para a equipe do Cruzeiro. Só que ele voltou atrás e quer ficar na equipe do Palmeiras. E aí a Leila nessa entrevista falou, olha, pelo nosso lado, a nossa parte diz que o Dudu está vendido. Claro, a gente não pode obrigar o jogador a ir para o Cruzeiro. Ele sabe da responsabilidade dele, ele sabe o que tem que fazer. Caso ele fique no Palmeiras, ele não vá para o Cruzeiro, ele tem contrato até 2025. E aí a gente fica o questionamento. Caso o Dudu não vá pro Cruzeiro, ele fique no Palmeiras, Abel Ferreira vai relacionar ele pro jogo? Não vai ficar um clima estranho para esse jogador? E se ele for pro Cruzeiro honrar ali com o que ele falou, como é que fica a situação? Se ele chega no Cruzeiro sabendo que seus colegas foram para ali e ele basicamente desistiu de ir pro Cruzeiro e queria continuar na equipe do Palmeiras. Então é uma situação bem tensa, né? Porque o Matos até falou, o Alexandre Matos até falou sobre isso, né? Tá tudo certo, a gente tá só esperando mesmo a chegada do jogador para fazer os exames médicos e tudo ali que a gente costuma fazer com a contratação de jogadores. Ele me procurou, ele que disse que queria respirar novos ares e jogar na equipe do Cruzeiro. E aí eu quero saber de você, torcedor, exatamente isso. O que se passou na cabeça do Dudu para ir atrás do Cruzeiro, para querer respirar esses novos ares e depois para ter essa desistência e querer continuar na equipe do Palmeiras. A Leila Pereira, ainda em entrevista, falou, o ciclo do Dudu no Palmeiras já se encerrou. A gente está falando de um jogador que esteve na equipe paulista por 9 anos, mas o ciclo dele se encerrou. E a gente espera que o Dudu, sendo um grande nome que é o Dudu dentro da equipe do Palmeiras, chegou na equipe do Palmeiras com
o nome forte, muito bem, né? Basicamente, saia da mesma forma, termine o ciclo de uma forma boa, sem manchas aí no nome, tanto do Dudu quanto da equipe do Palmeiras. E aí eu acho que esse imbróglio vai acabar sendo resolvendo até o final de semana, porque, ou então pode ser que demore um pouquinho aí, porque tem essa janela de transferência internacional, a gente vai esperar aí pra ver o que o Cruzeiro vai fazer, se vai trazer outros jogadores, mas a realidade é essa, um Dudu que foi atrás do Cruzeiro pra jogar em outro clube, e um Dudu que basicamente se arrependeu de ir pro Cruzeiro e quis continuar na equipe do Palmeiras. Como é que fica o Abel Ferreira sabendo disso? O Dudu que chegou pra ele e conversou sobre isso, deixou claro que ia pro Cruzeiro e aí volta atrás e se arrepende. Como é que fica essa situação, não só pro jogador, mas também como os próprios profissionais que estão ali, principalmente para Leila Pereira. E foi interessante a gente pontuar sobre que a Leila Pereira deixou muito bem claro a situação. Nesse momento, talvez alguns presidentes basicamente ficariam calados ou esperaria um pronunciamento do próprio jogador. E aí a Leila foi muito bem, foi muito direta, não enrolou, não falou nada demais, foi muito direto. Olha, Dudu ainda é jogador do Palmeiras porque tem contrato, mas ele foi vendido, há um acordo, ele não assinou ainda o contrato, mas ele tem um acordo com a equipe do Cruzeiro, ele que procurou o Cruzeiro. Então eu quero saber de você, torcedor, o que você escolheria nesse momento, sabendo que o Dudu, dentro do Cruzeiro, poderia sim jogar como titular, mas se ele continuasse no Palmeiras, por ter esses respingos aí de manchar a credibilidade com essa troca, poderia ser que ele não fosse nem relacionado para os próximos jogos. E também a gente sabe que a concorrência dentro do Palmeiras é muito grande. Então deixa nos comentários que eu quero saber o que você achou de tudo que tá acontecendo com o Dudu e essa troca de times. E principalmente, se você não me segue aqui, me segue também nas outras redes sociais, porque isso me ajuda muito. Olha, não esquece, não sai desse vídeo sem curtir, por favor, curte, se inscreve e manda pros seus amigos aí, porque o que não falta aqui é assunto e todo dia eu vou trazer aqui algum papo, algum questionamento sobre o que vem acontecendo dentro do futebol. Então se inscreve aí e até o próximo vídeo.